E aí, conectados? Prontos para conferir tudo que rolou no mundo da tecnologia na última semana? Então olha só, os novos MacBook Pro já estão sendo vendidos no Brasil. Tem novidade de celular também, o Motorola P30 Note. O Leonardo Pacheco traz mais uma curiosidade no quadro Tecnologia e Sociedade. A Huawei anunciou um speaker que também serve como roteador. E você confere um vídeo bem bacana sobre a guerra dos formatos. Viu só, né? O programa de hoje tá ótimo, não sai daí! A gente começa o programa falando de notebook. Os MacBook Pro da Apple começaram a ser vendidos no Brasil. Os aparelhos chegam cheios de novas tecnologias, mas quem quiser desfrutar disso vai ter que desembolsar uma boa grana. Olha só. São 2 novos modelos que foram anunciados em julho deste ano. Mas os aparelhos têm algumas coisas em comum. Ambos têm versões com ou sem touch bar. E vem com display retina, que garante 25% a mais de cores do que as que compõem o RGB. Eles também vêm com 32 GB de memória RAM. Outra novidade é a tecnologia Thunderbolt 3, que tem o dobro de velocidade de transferência de dados se comparada à versão anterior. Os notebooks também vêm com Touch ID para garantir a segurança do MacBook. Aí as diferenças. O modelo de 13 polegadas vem com processador Intel i7 de 4 núcleos e armazenamento interno de 2 TB, enquanto o modelo de 15 polegadas chega com processadores Intel i7 e 9, além de 4 TB de armazenamento interno. A tecnologia é de primeira linha, mas os preços também ficam lá no alto. A versão mais simples do MacBook Pro de 13 polegadas e sem touch bar pode ser encontrada na loja da Apple por R$ 11.699. Mas o usuário que quiser comprar a versão mais completa de 15 polegadas com touch bar, 4 TB de armazenamento e 32 GB de memória RAM, vai ter que gastar o valor de um carro intermediário, R$ 51.899. Tem que ter coragem para pagar tudo isso no notebook, né? E uma novidade para os fãs de smartphones. A Motorola anunciou o P30 Note, mas algo chamou a atenção dos usuários. O celular tem interface de usuário ZUI 4.0, ou seja, não vem com Android puro de fábrica. O visual do aparelho é extremamente parecido com o One Power, que foi anunciado na China na semana passada. Já as configurações técnicas seguem o padrão da linha P30. O celular chega nas opções de 4 ou 6 GB de memória RAM, 64 de armazenamento interno e bateria de 5.000 mAh. O P30 Note vem com tela LCD de 6,2 polegadas, a câmera traseira é dupla, uma com 16 megapixels e outra com 5, enquanto a frontal é de 12 megapixels e tela objetiva. E aí, a grande surpresa do P30 Note. O celular, ao contrário do One Power, não vai oferecer o Android puro. O sistema operacional do aparelho vai ter a interface ZUI 4.0, o mesmo que vem no Lenovo Z5. A versão mais simples do aparelho já está disponível na China por $292, que equivale a R$ 1.216 em conversão direta. Já a versão de 6 GB de memória RAM pode ser comprada por $335 ou R$ 1.395. Ambos modelos só podem ser encontrados na cor preta. E agora, Tecnologia e Sociedade com Leonardo Pacheco. Confere aí. Olá, amigos, olá, curiosos do direito, da tecnologia e da inovação. Tudo bem com vocês, gente? O vídeo hoje é direto da Argentina, aqui nós estamos na Universidade de Belgrano e nós vamos falar de um assunto que é 100% brasileiro, né? O que é esse assunto? O CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, subordinado ao Ministério da Fazenda, está investigando o Google e o Facebook. Por quê? Justamente por conta de abusos do poderio econômico. No caso do Google, a investigação se dá por conta dos aplicativos que são pré-instalados no Android. Pois é, você que tem um celular Android, você já tem alguns aplicativos já pré-instalados e o Ministério da Fazenda está verificando se aquele aplicativo pré-instalado ele está ferindo o direito de escolha do consumidor, também o direito de concorrência.
Esse caso já foi falado muito tempo na Europa atrás, em uma ação gigantesca, muito grande, com a Microsoft, que era dona do Internet Explorer, até então o browser mais utilizado no mundo, e junto com o browser ele estava colocando instalado, já pré-instalado, o aplicativo Java. E com isso houve um inquérito, houve uma investigação e verificou que oferecer o browser juntamente com o Java instalado estava ferindo a liberdade de concorrência dos concorrentes, né, do Java, aquilo dali. Foi aplicada uma multa muito grande e é por isso que hoje, quando você baixa o browser, você tem que baixar os outros aplicativos, você tem que baixar o Java, você tem que baixar um monte de coisa, você não pode receber tudo como se fosse um pacote só. É isso aí, pessoal. Semana que vem nós temos, olha, uma edição especial daqui da Argentina, tá? Um abraço, até semana que vem. Tchau! Os dispositivos de som estão em alta, são os chamados speakers, mas esse é uma novidade. Um speaker que também funciona como roteador, é o Huawei Alcube. O aparelho usa o sistema virtual da Amazon, a Alexia. Ele vem com funções comuns, como configurar o despertador, tocar música, acessar as últimas notícias e também a previsão do tempo. Mas a grande novidade é que o aparelho da Huawei é o único que também pode ser usado como roteador de internet. O Huawei Alcube ainda não tem data definida de lançamento, mas segundo a empresa, o dispositivo deve chegar às lojas europeias em tempo para as compras de Natal. Ainda não há informações sobre o quanto o aparelho vai custar, nem se vai ser lançado em outros países, como o Brasil. A gente fala de tecnologia como se essas invenções fossem coisas que só acontecem hoje em dia, mas não. O século passado, por exemplo, é marcado pelo surgimento de várias invenções. Algumas até competiam entre si e uma acabava levando a melhor. No vídeo do Tecmundo dessa semana, você vai conferir as 7 tecnologias que perderam a guerra dos formatos. 7 tecnologias que perderam a guerra dos formatos. Quando surge uma nova mídia de reprodução e gravação de dados, várias empresas criam formatos diferentes e tentam ao máximo buscar o apoio da indústria e do consumidor. Normalmente, só uma de cada geração é que sai a vencedora, enquanto várias outras são derrotadas e caem no esquecimento. É dessas que a gente vai falar agora. 1. Betamax. A Sony lançou as Betamax, ou fitas beta, em 1975, um ano antes da grande rival VHS. Esse formato trazia uma qualidade de imagem melhor que a concorrente e foi bastante usado em emissoras de TV nos anos 80. Só que ele também tinha muitos pontos negativos, como exigir demais do televisor e do aparelho reprodutor, além de só suportar 1 hora de gravação. E a Sony era bem mais difícil na negociação, enquanto o VHS era licenciado para o máximo de marcas possível. Ele ainda já nasceu gravando 2 horas de conteúdo, o que foi o golpe mortal. O Betamax teve gravadores descontinuados em 2002 e as fitas existiram até 2016. 2. VHD. A sigla para Video High Density foi um formato lançado pela JVC no Japão em 1983. Esse é um pouco obscuro porque nasceu de forma limitada e tinha um formato de funcionamento bem peculiar. O aparelho de leitura usava uma agulha e o disco ficava dentro de um cartucho. Você colocava o cartucho na ponta do reprodutor, ele puxava o disco para dentro e devolvia na hora de você guardar o VHD. A tecnologia principal era a capacidade de ser interativo e o MSX apostou nesse formato com alguns jogos lançados. O formato morreu já no fim dos anos 80 e a produção acabou de vez no começo da década seguinte. 3. Laserdisc. Muito antes do CD, havia o Laserdisc. Esse formato foi o primeiro que usou discos óticos compactos e nasceu de uma parceria entre Philips, MCA e Pioneer em 1978. Os discos foram usados para músicas, filmes e até jogos, como o Dragon's Lair. Ela foi considerada o futuro pela definição e tecnologia de gravação e durou vários anos, mas também tinha muitos problemas. Os discos eram enormes e exigiam aparelhos muito caros para a época, sem contar que as marcas responsáveis não lançaram um gravador acessível ao público. O formato foi bem mais popular no Japão que no resto do mundo e foi descontinuado só no fim de 2001.
Pelo menos a tecnologia foi a base para o que veio a ser os CDs e DVDs. 4. Minidisc. O minidisc, ou MD, é outro formato da Sony que perdeu a batalha de mídias e acabou esquecido. Ele saiu em 1992 e, como o próprio nome já diz, é um disco em miniatura para armazenar dados. Como trunfo, ele era mais poderoso que as fitas cassete e podia ser gravado pelo público, coisa que o CD demorou anos para liberar. A Sony fez uma campanha de marketing baseada em ele ser um formato cool, jovem e para os verdadeiros amantes da música em alta definição. Só que os aparelhos eram caros e as pessoas estavam satisfeitas com os outros formatos, sem contar que o lançamento do iPod começou rapidamente a matar tocadores portáteis de mídias físicas. A Sony encerrou a produção dos minidiscs em 2013 e parou de lançar Walkmans com esse formato 2 anos antes. 5. Cartucho, Stereo 8. O formato Stereo 8 é um cartucho baseado em fitas magnéticas. Ele é um pouco maior que as fitas cassete tradicionais e também era destinado para reproduzir áudio. Eles só existiam pré-gravados, permitiam conteúdos extras de discos e eram divididos em 8 pistas. Só que esses cartuchos eram mais populares em sistemas em carros, com os sistemas portáteis aparecendo bem depois. A ideia nasceu em 1964 e chegou a ter um sucesso relativo, mas perdeu a guerra para as boas e velhas fitinhas, sendo descontinuada nos anos 90. Hoje, lançamentos de bandas em Stereo 8 são raridades em sebos e sites de leilão. 6. VCD. O vídeo CD, ou VCD, foi uma tentativa de padronizar a reprodução de áudio e vídeo em alta definição usando discos compactos. Ele nasceu em 93 com uma parceria entre Sony, Philips, Panasonic e JVC. O VCD tinha um método de compressão diferente, de menor duração e de menor qualidade que o DVD, mas era compatível nos players do rival. Os aparelhos não venderam bem no Ocidente e logo as mídias também foram derrotadas. Ele foi um sucesso maior na Ásia do que no resto do mundo e foi derrotado de vez pelo CD regravável, pelo próprio DVD e pelo streaming de vídeo em sites e serviços. Só que a diferença é que ele não foi totalmente descontinuado, sobrevivendo como um formato de vídeo de baixo custo. 7. HD DVD. Esse formato perdeu a última grande batalha de mídias físicas. O High Definition Digital Versatile Disc era uma criação da Toshiba e seria, é claro, a sucessora do DVD. O lançamento foi em 2006 e envolveu até o lançamento de um player da Microsoft para o Xbox 360. O grande problema aqui foi a intensa negociação com estúdios de cinema, como a Warner Bros., além de lojas do varejo e fabricantes de aparelhos reprodutores. Elas ficaram bem divididas no começo, mas pouco a pouco foram migrando para o Blu-ray, dando uma suada vitória para a Sony depois de tantas derrotas na guerra dos formatos. Ele foi abandonado de vez já em 2008. Continue ligado no nosso canal para mais vídeos como esse e até a próxima! Bem legal, né? E o Conectado de hoje vai ficando por aqui, pessoal. Semana que vem a gente volta com mais novidades de tecnologia para você. Até mais!